Eu nunca gostei de futebol, assim. Meu pai, meu irmão são torcedores do Santos, sempre assistiram jogos em casa, acompanham, vibram, sofrem pra caramba. Mas eu nunca me vi nesse espaço, assim, nunca me despertou nenhum interesse. Pode ser porque eu não goste, mas talvez tenha alguma explicação de uma lógica masculina que envolve futebol que talvez nunca tenha me atraído, não sei exatamente. Mas de uns tempos pra cá, eu me pergunto muito por que que eu não posso também meter o bedelho no futebol, sobretudo porque as mulheres que estão nesse meio, nessa cultura, nesse elemento tão importante para a sociedade brasileira, se sentem muito incomodadas, mas também podem e sabem falar muito bem sobre esse assunto. E eu pude conhecer mais recentemente, por exemplo, a Ana Lu, que ela é conselheira do Corinthians e ela É, também é uma das organizadoras da Toda Poderosa Corintiana, que é tipo uma torcida organizada feminina e feminista do Corinthians. E ela trouxe para o nosso mandato algumas iniciativas de projetos de lei, seja um para combater assédio nos estádios, é como se fosse esse protocolo que tem em Barcelona, né, nas casas de show, nos clubes, nos espaços culturais. Claro, é um espaço, um meio diferente, mas que tenha também nos estádios, porque a gente vê um show de horrores de misoginia, de racismo, de LGBTfobia, e não tem um protocolo, uma responsabilização dos clubes, não tem um espaço acolhedor para que mulheres e os demais setores oprimidos se sintam tranquilos em espaços como aquele. Mas também, mais recentemente ainda, a gente fez um outro projeto de lei que teve alguma repercussão, que propõe meia entrada para as mulheres nos estádios de futebol. Alguns clubes não gostaram muito, porque alegaram que isso poderia gerar prejuízos financeiros, e até a Ana Lu brinca, o que gera prejuízo financeiro é contratar jogador ruim por um preço altíssimo e não maior presença de mulheres nos estádios, até porque sobra muitas vezes cadeiras que podem ser ocupadas por mulheres. Mas essa medida por si só, claro, ela não garante a maior participação das mulheres, porque são muitos aspectos culturais. Mas é uma forma, né, de tentar empurrar, de criar mais mecanismos. E esse ano a gente está vivenciando uma série de mudanças. Na Copa do Mundo do Catar, por exemplo, pela primeira vez, a gente teve uma mulher comentando a Copa do Mundo em TV aberta. A minha primeira amiga Ana vez foi Paula. exatamente. Só agora que a gente conseguiu ter essa realidade, no final do ano passado. São muitos os mecanismos de intervenção mesmo que a gente tem que fazer para que mude a realidade. Você tem algumas sugestões do que a gente poderia fazer como sociedade, como Estado, como militantes, como parlamentares para modificar, para melhorar essa situação? Tenho, Samia, aqui pergunta maravilhosa, assim. Eu acho que deveria haver projetos de lei obrigando clubes, CBF e clubes, a dar aulas sobre feminismo, antirracismo Muito e legal. a luta contra a LGBTfobia. Isso deveria estar, assim como é importante levantar peso, correr em volta do gramado, treinar chute a gol, treinar escanteio, é importante você ensinar aos funcionários, comissão técnica, elenco, massagistas, nutricionistas, todo mundo envolvido no jogo. O que é a nossa sociedade? História do Brasil também história do Brasil, porque no momento em que os jogadores e as jogadoras brasileiras, formados por uma maioria de pessoas negras, entender o que é a história desse país, você coloca ali consciência de classe neles, consciência racial, e aí vem muita coisa com isso, sabe? Vem uma luta que, uma vez que a consciência se expande, ela não encolhe, né? Sabe? A É, consciência é que nem fogo, você não tem compartilha, volta, né? cresce, É. ela espirra e cresce, faz mais, né? Ela não diminui, você não divide ela, você só aumenta. Então, eu acho que isso, assim, é mandatório para o Maravilha. futebol brasileiro, desde já.